Então a palavra que está para o meu coração aqui nesse dia está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 9, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego, de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse assim? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus, ou as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia e não noite, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo e colocou nos olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que era cego? Não é este aquele que estava sentado mendigando? O texto que eu li está em João, capítulo de número 9. Vai falar sobre a história do cego de nascença. É uma palavra de milagre para a nossa vida. É interessante que Jesus aqui ele está passando e ele vai ver um cego. Jesus está passando e ele vai observar um cego de nascença. É interessante a expressão que a Bíblia usa, né? A Bíblia diz que o Senhor viu o cego. Jesus está vendo, e Jesus percebe o estado dele e o tempo que ele é cego. Porque esse homem aqui, ele não é somente cego, ele não ficou cego no período da vida. O texto afirma que ele nasceu cego. Por exemplo, a Bíblia fala de outros cegos que foram curados. Mas esse aqui é um dos únicos que a Bíblia diz que é cego de nascença. Então nasceu cego. E o texto diz que passando Jesus, viu um cego de nascença. E eu gosto das expressões da Bíblia. Quando ela fala que Jesus viu. Ele não só viu um cego, ele percebe que esse cego está desde o seu nascimento assim. Eu acho lindo isso. Porque Jesus viu. Jesus não é alguém que passa ali e não está se preocupando com a dor do outro. Jesus não é alguém que passa ali e está sem se preocupar com o próximo. Jesus passa e vê. E mais do que isso, além do que de ver que ele é cego, percebe que essa deficiência já alcança a vida desse homem há muitos anos. Jesus está vendo. Assim como Jesus viu aquele cego, ele está vendo você. Isso já traz paz para a nossa alma. Por quê? Porque ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo como está a tua vida. Ele está vendo os processos que você está passando. De repente o teu pai pode não ver, teu esposo pode não ver, tua esposa pode não ver, teu marido pode não ver, teu tio pode não ver, teu filho pode não ver. Talvez as pessoas que estão perto não estão vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo e está vendo o quanto isso te machuca. Jesus está vendo e está vendo o quanto isso te fere. Jesus está vendo e está vendo o quanto isso te incomoda. Ele está vendo o quanto essa dor te machuca. Ele não é alguém que está vendo e não se preocupa com o teu sentimento. Ele não é alguém que está vendo e não tem empatia pelo aquilo que você passa. Ele está vendo. Percebe o tempo que esse problema está afetando você. E a qualquer momento, ele vai vir para intervir essa dor e mudar a sua história. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda algumas coisas, Jesus está passando e está vendo tudo que você está passando. Jesus está caminhando na direção da cidade e ele está vendo o estado que esse homem está cego. Jesus está vendo que essa enfermidade não o acompanha somente agora, mas vem desde o seu nascimento. Quanto tempo que essa dor está te acompanhando? Quanto tempo que esse sofrimento está te acompanhando? Quanto tempo que essa crise está te acompanhando? Quanto tempo que esse problema está te acompanhando? Quanto tempo que essa dificuldade está te acompanhando? Mas Jesus está vendo. E Jesus não é alguém que vê e não faz nada. Jesus não é alguém que vê e não age.
Jesus está vendo e vai vir com resposta para a sua vida. Aí o texto diz que Jesus passando viu o cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, Rabi, quem pecou para que este nascesse cego? Quem pecou? Este ou seus pais? Na verdade, a pergunta é referente aos pais. Eu te explico aqui porque tem um sentido cultural aqui. Quando os discípulos falam assim: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos estão fazendo uma pergunta baseado na cultura que eles viviam. Porque toda criança que nascesse com uma enfermidade, os discípulos acreditavam que a enfermidade, ou melhor, não só os discípulos, mas todo judeu, todo religioso da época acreditava que quando a pessoa nascia com algum tipo de enfermidade, era por causa do pecado dos pais. Porque geralmente o pecado dos pais, ele vinha sobre os filhos. Isso era chamado como maldição hereditária. Então, o pecado do pai sobre o filho gerava algum tipo de dor, algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. Então, nesse caso aqui especificamente, os discípulos estão perguntando por que ele está assim? Por que esse cara nasceu cego? O pai pecou? Ou foi por causa dele? Ou seja, é resultado do que ele fez? Ele está cego por causa do pecado dele, é castigo para ele? Ou então foi o pai? Aí Jesus vai trazer para os discípulos uma terceira opção, que vai fazer muito o teu coração se alegrar nessa manhã. Por quê? Jesus traz para nós aqui níveis de enfermidade. Jesus traz para nós aqui níveis de esclarecimento de doenças e enfermidades. A primeira concepção que nós temos de enfermidade que os próprios discípulos estão dizendo é: quem é que pecou? Foi esse? Ou seja, existem enfermidades que são resultado daquilo que eu promovo, daquilo que eu mesmo crio, né? Existem 3 tipos de enfermidade. Primeira enfermidade, a enfermidade que eu mesmo crio. A enfermidade que eu mesmo provoco. Como assim, pastor? Vou te explicar. Você consome muito açúcar. Se você consumir muito açúcar, quando você chegar numa determinada idade, você vai ter problema de quê? Diabetes. Se é uma pessoa que consome muito sal, quando chegar a uma determinada idade, o que vai acontecer? Você vai ter problema na pressão. São enfermidades que você mesmo criou. Resultado das suas escolhas, resultado das suas ações. Segundo tipo de enfermidade. Enfermidade causada por uma ação maligna, provocada pelo diabo, provocada por demônios. Existem vários textos na Bíblia de homens que só estavam doentes por causa de ações malignas sobre a vida deles. Como o caso de um surdo-mudo que Jesus curou, e o que estava sobre ele era um espírito maligno. A doença que estava sobre ele era maligna. Foi enviada por espíritos malignos. Pela própria expressão que Jesus usou, que foi uma ordem de comando. Jesus disse efatá, né, que significa abre-te. É uma expressão de ordem de comando, confirmando mais ainda que a enfermidade que estava sobre o corpo desse surdo-mudo era um espírito maligno. Então existem enfermidades que são causadas pelo homem, porque o homem provoca. Existem outras que são enviadas pelo diabo. E existe um terceiro tipo de enfermidade, que é aquela que Deus permite para que o seu nome seja glorificado. Aí entra o que os discípulos estão dizendo: quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele? Foi o pai? Ou seja, os discípulos estão perguntando: essa enfermidade é resultado do pecado dele? É castigo para ele? Segundo, essa enfermidade é resultado do pecado dos pais dele? É maldição e o Senhor está visitando os filhos por causa do mal? Jesus diz: não, ninguém pecou. Nem o garoto, nem os pais. Essa enfermidade veio para que se manifestasse nele a glória de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Porque existem processos que você vai passar, doenças, enfermidades que você vai passar, para que seja manifestado a glória de Deus. Existem problemas que é você que cria. Existem outros que é o próprio diabo que cria sobre a sua vida, para tentar te atacar, para tentar te matar, roubar, destruir. Porque para isso ele veio.
Mas existem outros problemas que é o próprio Deus que permite acontecer para que a glória dele seja manifestada sobre a sua vida. Eu não posso afirmar que tudo que você está passando é resultado da glória de Deus sobre a sua vida. Eu posso dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa ter o discernimento do que está acontecendo. E se essa enfermidade que você está passando for para a glória de Deus, descansa o teu coração. Se esse processo que você está passando é para a glória de Deus, descansa a sua alma. Por quê? Porque a enfermidade não é para te matar, a enfermidade não é para te destruir. Esse problema que Deus permitiu não é para a sua desgraça, mas para que se manifestasse as obras de Deus sobre a sua vida. Você consegue entender que existem crises no casamento, problemas com o filho, problemas com o pai, problemas com a mãe, problemas no trabalho, problemas no emprego, que você passa para que a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida. Deus está simplesmente querendo mostrar a glória dele sobre a sua vida. Por isso, a enfermidade veio de maneira intensa, tirando a tua paz, desestabilizando as tuas forças. Você está cansado, está fraco, está desanimado, está triste. Tem hora que você não aguenta nem a dor que está passando. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que existem problemas que são para a glória do nome dele. Você passa, mas a enfermidade não te mata. Você passa pela luta, mas aquilo que você vive não te leva à destruição. Por quê? Porque até o teu sofrimento tem limite. Você pode receber essa palavra? Porque aquilo que você está passando tem limite. Essa dor tem limite. Essa doença tem limite. Essa dificuldade tem limite. Esse problema tem limite. Esse deserto que você está passando tem limite e Deus está no controle da sua vida. Por que tudo isso está acontecendo? Por que você está passando esse nível de guerra muito grande? Por que a situação fugiu do teu controle? É simples. Para que manifestasse a glória de Deus. Por que não é um médico que descobriu essa cura? Por que até agora você está indo para tudo quanto é médico, faz vários exames e até agora não resolveu nada? É porque tem coisa que médico cura, mas tem outras que é só Deus que cura. Por que você está indo para advogado procurar resposta em várias causas? O advogado fica com um processo na tua mão durante 5, 6 anos e até agora você não recebe nada, não consegue vencer e fica aí nessa luta e o processo correndo e nada de você receber. É porque existem coisas que não é advogado que resolve. Existem coisas que é o advogado fiel, o próprio Senhor, que vai resolver por você. Eu estou dizendo que existem coisas que são para a glória de Deus. Existem coisas que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Calma, aquieta o teu coração. Nem tudo que você passa é resultado de coisas que você criou. Nem tudo que você passa é resultado de coisas que você fez. Nem tudo que você passa é resultado de pecado, porque Deus está pesando a mão, você está passando por um castigo. Não é nada disso. Tem coisas que é para a glória de Deus. Que Deus permite para que as obras dele sejam manifestadas. E olha o que o texto vai dizer. Que o próprio Jesus, então, ele vai até a direção do cego. Ele vai pegar, cuspir na terra. E com a saliva ele faz lodo. E vai passar o lodo nos olhos do cego. E depois vai dizer para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. Olha que interessante isso. Tem muita coisa interessante nesse texto aqui, que é profundo para a nossa vida. Jesus cospe na terra, faz lodo e passa nos olhos do cego. E manda o cego se lavar no tanque. Alguém está olhando para Jesus e está dizendo, que coisa é essa que ele está fazendo? Cuspindo no chão e colocando nos olhos do cego. Parece que Jesus perdeu o controle, parece que Jesus está fazendo algo sem lógica. Que estranho. Parece que não tem sentido o que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo é para realizar um milagre. Coisa que ninguém está entendendo ainda, mas quando vê, vai perceber que aquele lodo, que aquela lama, que aquela saliva, tudo isso
tinha um propósito e um sentido. Existem coisas que Deus está fazendo agora que você de repente não está entendendo. Que negócio é esse de cuspir na terra, fazer lama e colocar nos olhos? Existem coisas que Deus está fazendo agora que você não está compreendendo. Você não está dimensionando, você não consegue entender por que está passando por isso, por que Jesus está fazendo isso, por que Deus está criando certas coisas na tua vida, quando na verdade Deus está dizendo, calma, só obedece a minha voz. Por quê? Porque você não está vendo o resultado, você só está vendo o processo. Não coloca ainda os teus julgamentos no processo, só obedece a voz de Deus. Caminha segundo aquilo que Ele propôs a você. Por quê? Porque o resultado vai explicar o processo. Tem coisas que Deus faz mesmo que a gente não entende. Tem coisas que Deus faz e Ele não explica, Ele não fala por que Ele está fazendo. Ele não diz que... Não, Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você acredite naquilo que Ele está fazendo. Ele só quer que você acredite que Ele está no controle da sua vida. Ele só quer que você tenha fé e confie nele. Que Ele está fazendo o melhor por você. Que Ele não perdeu o controle de nada. Ele vai cuspir na terra, vai fazer lama, vai colocar nos olhos do cego e vai te dizer, vai lá e lava no tanque de Siloé. Eu acho interessante alguns detalhes que a Bíblia dá. Por quê? Porque Jesus poderia mandar ele se lavar em outros tanques. Só que a direção de Deus é, vai lá e lava no tanque de Siloé. Perceba, Jesus está dando um caminho para aquele cego. Se ele procurasse um outro caminho, ele não ia ser curado. Porque o que vai fazer esse homem ser curado não é simplesmente ir no tanque e lavar os olhos. Porque lavar, muita gente já foi lá e lavou os olhos. Muita gente já foi naquele tanque e pegou água. Muita gente já foi lá e já se lavou. Então o que vai trazer a cura para o cego não é lavar os olhos. Ué, pastor, mas está no texto que ele foi no tanque e se lavou os olhos e de repente a visão voltou. O que vai fazer a diferença não é se lavar. O que vai fazer a diferença é obedecer o caminho que Jesus mandou ele fazer. Ele só vai ser curado porque ele vai seguir a direção de Deus para a vida dele. Como Jesus deu aquele caminho para ele ir para o tanque, lavar os olhos, ele vai obedecer. Você precisa entender isso aqui. Existem milagres que você só vai receber se você andar no caminho da obediência. Não é o tanque que cura o cego. O que cura o cego é a obediência. Eu vou repetir isso aqui. Não é o tanque que cura o cego. O que cura o cego é a obediência. A obediência de quê? De obedecer o caminho que Jesus deu. Jesus mandou eu ir para o tanque, eu vou para Siloé. Se Jesus falou, esse tanque, eu não vou procurar outro caminho. Eu não vou procurar outro lugar. Eu não vou procurar outra pessoa. Eu não vou procurar... Não, eu vou fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Existem coisas que ainda não estão acontecendo na tua vida porque você está procurando caminhos que são distantes daquilo que Deus reservou para você. Vai para Siloé. Obedeça a voz de Deus. Por mais que você não entenda algumas coisas, fica debaixo da direção de Deus. Por mais que você não entenda o que está acontecendo, fica debaixo da voz de Deus. Por quê? Porque o que vai te curar não é só lavar o rosto. O que vai te curar é obedecer a direção de Cristo. O cego vai, lava o rosto, se lava no tanque de Siloé, e o texto diz que ele volta, ele tem a visão na mesma hora. Ele consegue ver. Aí as pessoas que conheciam o estado desse cego, olha o que diz o texto, que os vizinhos, está na Bíblia, que os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é esse aquele que ficava sentado mendigando? Isso aqui é tremendo, não é? Porque aqueles que olhavam e viam aquele homem cego, e viam aquele homem chorando, e viam aquele homem sofrendo, e viam aquele homem passando aquele momento de dor, à beira do caminho, mendigando, que viam aquele homem naquele estado deplorável, agora estão vendo aquele homem enxergando. Os mesmos que não viam o que Deus ia fazer sobre a sua vida. Os mesmos que te enxergavam em um estado deplorável, que julgavam você pela aparência, que estavam sempre acompanhando a tua vida, eram vizinhos.
Você nem sabia, mas eram pessoas que diziam lá todo o tempo, é o cego, que ficava mendigando, que vivia à beira do caminho, que olhava para você com um olhar de desprezo, pessoas que te julgavam pela aparência, os mesmos que acompanharam a sua trajetória e viram a sua desgraça, também vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você recebe essa palavra profética nessa manhã? Então escreve aí, eu recebo essa palavra, porque os mesmos que viram a tua desgraça, os mesmos que viram a tua tragédia, os mesmos que viram você cair, os mesmos que viram você na lama, vão ver também a glória de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Você recebe essa palavra? Você consegue confirmar essa palavra nos comentários? Então confirma recebendo, diga, eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio que todos vão ver a glória de Deus sobre a minha vida, porque se você está no caminho da obediência, se você está debaixo de obediência a Deus, o lugar aonde você passou sendo humilhado, sendo constrangido, você vai voltar glorificando o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas não é ele que ficava mendigando? Não é ela que ficava com uma vida desgraçada? Não é ele que passou por tantas derrotas na vida? Agora vão olhar para você e vão dizer, é esse mesmo que Jesus exaltou, que Jesus restituiu, que Jesus deu um novo casamento, que Jesus deu uma família nova, que Jesus restaurou a vida sentimental, que Jesus restaurou a vida espiritual, porque aquilo que Jesus vai fazer não vai ser para a tua glória. Aquilo que Jesus vai fazer vai ser para a glória de Deus.